Nossa filha está bem, está lá nos Estados Unidos, mas com isso a Alice acabou não vindo dessa vez para me acompanhar. Mas a alegria de estar aqui, rever os irmãos, inclusive familiares de Alice que estão aqui, né? O irmão dela está aqui, o Estênio, a Maria, está aqui a sobrinha, Thalita, com o Danilo e a Aurora. Não sei se tem mais algum outro familiar por aí, às vezes eu não consigo ver, mas estão aí, a família de Alice está representada aqui. Então, uma gratidão muito grande estar nessa igreja tão querida e tão amada. Satisfação e orgulho de estar ao lado do meu professor, pastor, a quem admiro muito, porque tenho um carinho muito grande. Roberto e Cláudia são muito preciosos na minha vida, na vida de minha família, e a Alice pediu que transmitisse a eles também um abraço muito especial. Quantos foram meus alunos, sinto muito por vocês, né? Mas, de qualquer forma, para mim é muito bom tê-los aqui e saber do modo como Deus os tem abençoado e usado no seu ministério. E a gente acompanha a vida dos alunos mesmo de longe, e Deus alegra muito o coração da gente com aquilo que Ele realiza através dos nossos alunos. Alegria de estar nessa igreja, como mencionei, mais uma vez, e poder compartilhar a palavra de Deus e trazer algo do meu coração, gostaria de dividir com os irmãos nesse dia. E talvez pelo fato de ser essa data uma data significativa na minha vida, e pela imensa gratidão a Deus, pelo modo como Ele age em nossas vidas, eu desejei compartilhar algo com os irmãos exatamente a esse respeito. Um Deus que age, sobre um Deus que trabalha em nossas vidas e ao longo de nossas vidas. E para mim um dos textos mais lindos da Bíblia, dos quais eu mais me identifico e me consola, e me conforta, e me alegra, é o texto do capítulo 64 do livro do profeta Isaías. O versículo é o versículo 4. E é interessante o modo como o profeta aqui apresenta quem é o nosso Deus e nos coloca na confortável posição de amados e cuidados por esse Deus. Isaías 64, 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia é repleta de demonstrações claras desse agir de Deus, dessa postura divina, dessa atitude. Ora, através de narrativas em que nós vemos nos detalhes esse agir de Deus. Ora, na reação de servos que demonstram sua confiança e sua segurança e nele depositam suas expectativas. Ora, em manifestações de gratidão, quando esses servos percebem e reconhecem o agir de Deus. Essa palavra espera aparece, por exemplo, no Salmo 40, que começa com o salmista dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E quantas vezes nós nos identificamos com a experiência do salmista? Quantas vezes nós nos vemos naquela história e repetimos estas palavras, conseguindo buscar em nossa memória momentos nos quais Deus nos resgatou, Deus nos restaurou, Deus agiu de forma transformadora em nossas vidas. Mas eu desejei, dentre as muitas histórias bíblicas que falam desse agir de Deus, chamar a atenção dos irmãos para um livro específico da Bíblia, que eu gostaria que observássemos com atenção. E se você puder ter sua Bíblia aberta no livro de Ruth, eu queria que você acompanhasse essa leitura a partir do capítulo 1, versículo 1, Ruth 1. E você tem então a história
encontrada naquele período dos juízes de Israel. O pequeno livro de Ruth fica, inclusive, colocado na Bíblia entre o livro dos juízes e o primeiro dos livros de Samuel. Então, isso o coloca cronologicamente naquele período, entre o período dos juízes e o período dos reis, mais precisamente no tempo em que juízes julgavam a Israel. E o livro conta uma história interessante, linda por sua leveza, por um toque um tanto romântico, por alguns detalhes curiosos. É um livro gostoso, fascinante, encantador. E eu queria ler, não no começo da história, mas queria começar pelo fim. Eu sei que é meio chato estragar a história começando pelo fim, mas os irmãos já conhecem, então não vai fazer muita diferença. Capítulo 4, a partir do versículo 13, nós temos uma expressão que eu gostaria de destacar como base para a nossa caminhada. A partir do versículo 13 do capítulo 4 de Ruth, nós lemos o seguinte: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu queria destacar desse texto uma frase que acaba desempenhando um papel chave na mensagem do livro. É quando aquelas mulheres usam a expressão: bendito seja o Senhor. Ao lermos o livro de Ruth, essa frase daquelas mulheres ao se dirigirem a Noemi, ela termina por resumir a mensagem e a tese apresentada no livro: bendito seja o Senhor. E ao pensar sobre um Deus que age, caminhar ao longo do livro, algumas lições que podem ser aprendidas a respeito desse agir de Deus na vida de Ruth, mas perfeitamente aplicáveis à nossa própria experiência. E começamos por descobrir que o nosso Deus é um Deus que age quaisquer que sejam as circunstâncias. Deus age quaisquer que sejam as circunstâncias. Eu quero que você entenda o seguinte: vocês conhecem a história. O primeiro capítulo do livro de Ruth apresenta um quadro dramático. Talvez poucas vezes nós tenhamos uma descrição de um cenário tão desolador e de um quadro tão negativo e pessimista como nós encontramos nesses primeiros versículos do livro de Ruth. Entendam o contexto. Embora eles morassem em Belém, e Bethlehem significa casa do pão, eles acabam saindo de lá por causa da fome. Eles precisam sair de lá por falta de pão. Mas dá para deduzir, a partir da leitura, que o problema apresentado nesse capítulo não é um problema pontual, parece ser um problema crônico. Parece ser um problema que já assolava aquela família há algum tempo. E a gente percebe isso até pelo nome dos filhos. Nós sabemos que nos relatos bíblicos, muitas vezes os filhos são nomeados de acordo com circunstâncias vividas. E os nomes dos filhos de Noemi e Elimeleque têm alguma coisa a nos dizer. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. A palavra Malom significa fraco, doente. A palavra Quilion significa tristeza. Ou seja, pense bem antes de colocar esse nome nos seus filhos. Mas percebam que dá para notar que aquela família provavelmente já vivia situações difíceis ao longo dos anos. Mas a situação se agravou. E chegou a um ponto extremo em que eles precisam deixar a sua terra, abandonam a sua terra e vão para a terra de Moabe. E ali se instalam. Só que esse era apenas o princípio das dores. Eles chegam a Moabe e Elimeleque, o marido de Noemi, morre.
Os seus filhos se casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Mas aí a coisa piora. E os dois filhos de Noemi também morrem. Difícil imaginar um cenário mais desesperador, mais desalentador. Estão 3 mulheres, Noemi numa terra distante da sua, aquelas 2 mulheres viúvas também, muito provavelmente sem nenhuma perspectiva de sustento, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma alternativa. Havia aquela ideia assim de que uma vez viúva, a mulher poderia se casar com um irmão do falecido, mas não tinha irmão para elas casarem. Noemi chegar a dizer isso: olha, se vocês forem esperar que eu tenha um filho, que o filho cresça para ser marido de vocês, a situação vai se complicar, vai demorar muito para isso acontecer. Até porque eu também não tenho marido. O quadro é o desenho de uma situação sem horizonte. É o desenho de uma situação sem perspectiva. E é uma forma didática de Deus nos mostrar e nos lembrar que o seu agir independe das circunstâncias. Nós descobrimos então que Noemi decide voltar para a sua terra, consegue convencer Orfa a ficar entre os moabitas, não consegue convencer Ruth, e a gente se encanta com o modo lindo como Ruth se dirige a Noemi, demonstrando lealdade, né? E alguns mais românticos conseguiram compor canções a partir das palavras lindas de Ruth, ditas a Noemi: não peças que eu te deixe, nem peças que eu desista de te seguir, onde quer que fores eu irei, onde pousares ali pousarei, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, etc, etc. E eu sei de cor porque a Alice cantou isso no meu casamento, então ficou fácil aprender. Mas a verdade é que estas palavras refletem sim um gesto de lealdade de Ruth para com a sua sogra, mas não mudam o cenário. Elas voltam então para Belém sem horizonte e sem perspectiva. Isso se reflete claramente no modo como Noemi reage àquilo que as mulheres comentam quando de sua chegada. E ela diz no versículo 20 do capítulo 1, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. As palavras ditas por ela aqui refletem muito bem o quadro de desolação que se desenhava no seu coração. Não havia horizonte, não havia perspectiva. Mas a história está aqui justamente para nos contar e para nos mostrar que não existe nenhuma situação na qual seja impossível o agir de Deus. Eu quero repetir essa frase: não existe nenhuma situação na qual seja impossível o agir de Deus. Não há circunstâncias que impeçam o agir de Deus. E curioso é que a Bíblia vai nos mostrar que nem mesmo quando as circunstâncias adversas são provocadas por nossos próprios erros, isso impede Deus de agir. Alguém poderia argumentar: não, mas na verdade tudo aconteceu por um erro de Elimeleque. Não era para abandonar a sua terra, não era para abandonar o seu povo. Não, aquilo se agravou porque os filhos dele pecaram, casaram com mulheres de outro povo. Deus havia dito que isso não fosse feito. Não é isso que está em jogo aqui. Não é esse o problema aqui, porque afinal de contas, Jonas foi parar no fundo do mar por culpa e responsabilidade sua. E no entanto, quando Jonas orou, Deus ouviu. Deus nos ouve mesmo quando os nossos erros nos colocam numa situação difícil. É na oração de arrependimento que Davi afirma: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus age quaisquer que sejam as circunstâncias. Mas a história prossegue, vai nos ensinar mais, vai nos mostrar mais. Ela vai nos mostrar que Deus age mesmo quando nós não vemos. Deus age mesmo quando somos incapazes de ver o agir de Deus. A história continua, e você tem no seu livro, na sua Bíblia, no livro de Ruth. Eles chegam e Ruth vai para a única alternativa que lhe resta: colher espigas. Por quê? Porque, na verdade, Deus já houvera estabelecido que as partes extremas da plantação não seriam colhidas.
nem mesmo aquilo que caísse durante a colheita. Aquilo era para ser deixado justamente para estrangeiros, para pobres, para pessoas desamparadas. E ela se vale desse recurso como único recurso para ter pão, para ter alimento. E ela então chega num campo e começa a colher. Chama a atenção aqui a postura dela, não só a postura já demonstrada em relação à sua sogra, mas a postura assumida aqui de ir cedo, de procurar um campo, de trabalhar diligentemente. A sua atitude chega a chamar a atenção de alguns trabalhadores que percebem o modo empenhado como ela trabalha e já souberam do cuidado que ela tivera para com sua sogra. Mas a parte mais interessante é que Ruth, de alguma forma, vai parar no campo de um dos seus possíveis remidores. Não foi planejado, não foi planejado. Só no versículo 20 do capítulo 2 é que Noemi revela para Ruth que ela foi colher justamente na plantação que pertencia a Boaz. E Boaz seria um possível remidor, era um parente. Mas ela não sabia disso. Quantas vezes Deus agiu em sua vida sem que você percebesse o que Ele estava fazendo? Quantas vezes você olhou para trás e disse, puxa vida, agora as coisas se encaixam, agora isso faz sentido? Quantas vezes Deus colocou a pessoa certa, na hora certa, sem que você pudesse planejar isso? Quantas vezes Deus supriu exatamente aquela necessidade que você tinha, sem que você tenha projetado isso? A Bíblia nos fala de um Deus que age muitas vezes de forma silenciosa. Não existe acaso na vida do crente. Não existe coincidência na vida do crente. Existe um Deus que age. Existe um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Existe um Deus que está permanentemente atento às nossas necessidades. Nas palavras do salmista, um Deus que nem cochila. Um Deus que não dorme. Um Deus que está atento às nossas necessidades e vai agindo. Entenda, essas coisas que acontecem não são acidente, são parte do projeto de Deus, embora esse projeto muitas vezes ocorra de forma silenciosa. Só para você entender, Deus houvera estabelecido a lei do remidor. De acordo com essa lei, o parente mais próximo deveria assumir a viúva. Normalmente era o irmão do falecido, então se a mulher ficava viúva, o irmão assumia aquela viúva e a herança, sobretudo num caso em que a viúva não tivesse filhos. Para vocês terem uma ideia, quando o remidor se casava com a viúva, o primeiro filho dessa união era considerado filho do falecido e herdeiro do falecido. De fato, filho do irmão, mas legalmente falando, aquele filho era filho do que houvera morrido. O novo marido cuidaria dos bens do falecido e os entregaria como herança àquele filho no tempo certo, mas o filho seria herdeiro do falecido. Deus havia planejado isso como uma forma de acolhimento para aquelas mulheres viúvas, e o que ocorre aqui é que Ruth vai casualmente colher espigas na plantação que pertencia a Boaz. Deus trabalha silenciosamente em nossas vidas e às vezes nós não conseguimos perceber o seu agir. Me lembro de uma história que eu li há muitos anos, de uma criancinha, de uma garotinha, que tinha muito medo de trovão, de relâmpago. E um dia, numa noite de tempestade, ela passou a noite muito assustada com tudo aquilo. Acordou com aquele ímpeto meio revoltado que a gente tem de vez em quando, né? E às vezes criança já demonstra isso, e foi logo para a mesa do café da manhã onde seus pais estavam, e foi dizendo, papai, mamãe, onde é que estava Deus essa noite, com aquela tempestade toda? Antes de chegar até o lugar onde seus pais estavam, ela olhou para fora, e viu a janela aberta, e disse, já sei, ele estava ocupado preparando essa manhã. Ele estava ocupado preparando essa manhã. O sol que brilha foi preparado por ele. O novo dia foi preparado por ele.
embora ao longo da noite, talvez a sua ação não tenha sido percebida por nós. O salmista fala sobre isso ao dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus age quaisquer que sejam as circunstâncias, Deus age mesmo quando não vemos e não percebemos o seu agir. Mas a história vai nos ensinar algo mais. A história nos mostra que Deus age honrando as nossas virtudes. E embora o texto não seja minucioso, detalhado ao falar de Ruth, dá para perceber uma sucessão de virtudes em seu comportamento, em sua postura. No modo como ela se une à sua sogra já de antemão. Aliás, se bem que nora amar a sogra é a coisa mais fácil do mundo. É muito comum, muito frequente. Não há nenhuma novidade aqui. Mas não só no modo como ela acolhe sua sogra. O texto vai mostrar que a atitude dela ao cuidar da necessidade de alimentação da sua sogra também chama a atenção. E vejam bem, de acordo com a narrativa, no primeiro dia de trabalho, ela colhe um efa. Para a gente transformar isso em nossos números, isso corresponde a aproximadamente 22 quilos. Ela conseguiu colher naquele primeiro dia de trabalho. Teve que pedir um Uber no final, para ir para casa, né? Carregar 22 quilos não é tarefa fácil. Mas isso traz à tona a ideia de que ela se dedica, ela se empenha e traz nobreza. Disposição para trabalhar, inclusive, é mencionado nas Escrituras como virtude da mulher virtuosa. Não é? Provérbios 31, 27, naquele lindo texto da mulher virtuosa, diz: está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Mulher virtuosa gosta de trabalhar, como todas vocês. Então, o que acontece aqui é que Ruth demonstra caráter. Demonstra caráter. E eu quero lembrar a você que Deus honra o nosso caráter. Deus honra o nosso caráter. Eu sei que algumas vezes a postura de honestidade pode ter um preço, principalmente nos dias em que nós vivemos. Ser sincero e ser verdadeiro e ser honesto, algumas vezes não parece o caminho mais adequado. Algumas vezes não parece ser o caminho mais promissor. Mas eu quero lhe assegurar que Deus honra o nosso caráter. Deus honra a nossa honestidade. Deus honra a nossa fidelidade. Mesmo que esse não pareça ser o caminho mais fácil. Mesmo, e é muito comum isso, que o caminho da honestidade, do caráter, da lealdade, da fidelidade seja o caminho mais difícil, mais penoso, mais doloroso. Por outro lado, eu quero que você entenda que Deus não abençoa o transgredir dos seus princípios. Já vi situações nas quais o crente dizia: será que Deus não vai querer que eu dê um jeitinho aqui? Será que Deus não vai querer que eu, nessa situação específica, eu faça de um jeito diferente? Deus jamais vai honrar a quebra dos seus princípios. Deus jamais vai honrar a quebra dos valores que Ele estabelece na sua palavra. Não há relativismo aqui. A palavra de Deus é única, é verdadeira, e princípios e valores precisam ser preservados em tempo de relativismo. Em tempos de relativismo. E um dos grandes problemas, uma das grandes ameaças para a nossa sociedade hoje está justamente na relativização de tudo. Inclusive de valores e princípios éticos. Lembro-me de uma história contada pelo Ravi Zacarias no seu livro O Grande Tecelão. E ele conta de uma história de alguém que estava num avião, um senhor que estava no avião, e conversando com a mulher que estava ao seu lado, estabeleceu amizade, não a conhecia, mas eles se conheceram, e de repente ele lhe fez uma proposta. Ele disse: olha, se eu lhe der $1 milhão, você passaria a noite comigo? E ela se assusta inicialmente, mas a conversa vai rolando, e certamente ela começa a imaginar tudo que ela faria com $1 milhão. Era uma noite só, e ela começa a pensar e acaba cedendo. Tá certo, eu aceito sua proposta. Eles continuam conversando até o final do voo, e aí ao final, quando se despediu, ele disse: olha, só tem um detalhe que eu preciso lhe dizer.
eu não tenho $1 milhão. Poderiam ser $10? Ela disse, o senhor é louco? O senhor está achando que eu sou o quê? Ele disse, não, o que você é eu já sei, agora é só uma questão de preço. Relativismo é isso. Nós somos tentados a achar que em determinada circunstância, ou com determinado volume, as coisas devem ser vistas de forma diferente, devem ser avaliadas de forma diferente. Não há espaço na palavra de Deus para transgressão dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Pelo contrário, por mais desfavorável que seja a situação, Deus sempre honrará o nosso caráter. Deus sempre honrará uma atitude nobre, uma atitude digna, uma atitude correta. Ruth estava longe de sua terra, não devia muita satisfação a ninguém. A sua postura é aquela. Aquilo é quem ela é. Sua honestidade, sinceridade, diligência, empenho, lealdade são honrados por Deus. Deus age honrando as nossas virtudes, e a história de Ruth nos lembra isto. Mas eu queria avançar um pouquinho mais, para que você entenda que Deus age, quaisquer que sejam as circunstâncias. Deus age, mesmo quando nós não vemos o seu agir. Deus age honrando o nosso caráter. Mas a parte mais extraordinária desse livro é que ele nos ensina que Deus age realizando muito mais do que podemos imaginar. Deus age realizando muito mais do que podemos imaginar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você jamais conseguirá medir ou dimensionar tudo que Deus tem a fazer através de você. Tudo que Deus pode fazer através de você. Eu quero que você entenda que através de sua vida, Deus abençoa e marca a vida de outras pessoas, que por sua vez serão um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros. Você nunca vai conseguir mensurar ou avaliar o modo como seus filhos, e então seus netos, e então seus bisnetos, e aqueles que estarão aqui quando você não mais estiver, de alguma forma estarão colhendo frutos das árvores que você plantou, colhendo resultados de algo que você semeou. Você não tem como medir ou mensurar a dimensão do alcance da bênção de Deus sobre os outros. E essa é a cereja do bolo nesse livro. Essa é a parte mais interessante desse livro. Porque quando você chega lá no final da história, voltando aos versículos que nós lemos, quando o texto diz que nasceu Obed, o autor faz questão de mencionar um detalhe. Aquele Obed seria o avô do rei Davi. Ruth se torna a bisavó do rei Davi. Aquela moabita sem perspectiva, sem horizonte, sem nada, que não tinha nada a ver nem com a história do povo de Israel, é cuidadosamente colocada por Deus na genealogia daquele que mudaria a história do mundo. Na genealogia de Jesus Cristo, a história mais extraordinária de toda a humanidade agora passa a ser contada, incluindo a participação daquela mulher. É óbvio, ela jamais teria a dimensão disso, ela não tinha como enxergar isso, ela não viveria para ver isso. Mas o texto é colocado aqui para nos ensinar que o que Deus tem para realizar através de nós vai muito além do que nós podemos dimensionar, vai muito além do que nós podemos mensurar. Você não tem ideia do quanto seus filhos são abençoados por sua postura, por sua atitude. Do quanto seus filhos são marcados pelo modo como você vive. Você não tem como medir os efeitos disso no modo como seus filhos criarão seus netos. As marcas que são deixadas por Deus na vida das pessoas, através de nós, têm um alcance que nós jamais seremos capazes de medir. E a história de Ruth é um desenho perfeito disso. Perfeito. Pintado com cores dramáticas desde o
começo do primeiro capítulo, em situações extremas, para nos mostrar que o nosso Deus é um Deus que age sim, e um Deus que faz rios brotarem nos desertos, um Deus que faz o exército se levantar de um vale de ossos secos, um Deus que transforma histórias, situações, um Deus que muda cenários, um Deus que demonstra o seu poder de forma extraordinária, e um Deus que estará permanentemente agindo, mesmo naqueles momentos em que você não vê, e mesmo naquelas formas em que você não consegue entender. O nosso Deus é um Deus que age. E nesse pequeno livro do Antigo Testamento, e nessa singular história, nós temos a perfeita ilustração de que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E quando a gente se lembra das nossas próprias experiências, e honestamente reconhecemos esse agir de Deus ao longo de nossa história, tudo que nós podemos dizer é que nós conhecemos um Deus assim. Nós conhecemos um Deus assim. Um Deus que não age na proporção dos nossos merecimentos. Ai de nós se fosse assim. Um Deus que não age a partir das nossas conquistas, porque estaríamos perdidos. Mas um Deus que age a despeito de nossas poucas possibilidades e de nossos poucos recursos. Um Deus que age justamente em nossa finitude, em nossa limitação. E por incrível que pareça, um Deus que age até mesmo quando nós pisamos na bola, porque Ele não nos desampara, e Ele nos restaura, e Ele age através de nós. Se formos honestos, vamos reconhecer que a nossa história é a história de um Deus que age. E nós estamos aqui por isso. Quando nós admitimos isso, algumas coisas surgem como efeito e como resultado dessa experiência. Uma delas é que nós nos sentimos muito mais amados e amparados, e muito mais seguros. Nós temos a clara percepção de que nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Não estamos desamparados em momento algum, e a gente se sente amado e cuidado por Ele. A partir daí, um outro sentimento é o sentimento de gratidão. E a gente abre o coração para dizer para Deus que nós reconhecemos que só estamos aqui porque Ele é bom. Para usar as palavras do apóstolo Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. E nós sentimos um intenso desejo de viver os projetos que Deus tem para nós. Um intenso desejo de nos submeter aos planos que Deus tem para nós. Porque a vontade de Deus, diferente da nossa, é boa, agradável e perfeita. Mesmo sabendo que muitos detalhes da história, talvez a gente não entenda. E muitos resultados da história a gente nem vai ver. Vale a pena entregar as nossas vidas a um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém.